Toda história precisa de um herói e um vilão. E ainda que superpoderes não façam parte da habilidade desses personagens, como eles irão usar o poder é o que vai determinar no fim se ele é do bem ou do mal. Mas é claro que a história em volta desses personagens deve ser desenvolvida para que mostre a nós como e quando os acontecimentos levaram a mudanças drásticas no enredo e nas atitudes tomadas por eles. Missões estranhas e mal explicadas, mensagens e parábolas enigmáticas de certo livro, uma casa no território inimigo e policiais visitando sua casa com frequência. São esses e outros assuntos mais que estão em volta de Big Smoke e que o tornam um dos maiores antagonistas de GTA. Sua história é muito interessante e é através dela que entenderemos com detalhes e explicações detalhadas a sua ambição de vida, sua personalidade, seu convívio com seus amigos e de como seu caminho se distanciou tanto deles em determinado momento, o que aconteceu com ele quando CJ precisou se ausentar de Los Santos, enfim, toda a sua história e o desenrolar dela em ordem de eventos em GTA San Andreas. Então fiquem comigo, pois o vídeo só está começando. Para ajudar na divulgação, aumente o hype deste vídeo abaixo, deixe seu like e compartilhe o conteúdo para seus amigos e familiares também. E se quiserem, tornem-se membros do canal Fair. Um ótimo vídeo a todos. Melvin Harris, ou simplesmente Big Smoke, um jovem de grande estatura e de aparência inconfundível. Usa a cor verde em suas roupas como destaque da sua gangue verde chamada de Grove Street Families. Ele é uma das figuras mais importantes e sem a qual a história de San Andreas não existiria. Smoke é alguém certamente inteligente, visionário e disposto a arriscar tudo para ter um futuro promissor. Seus pensamentos e planos vão muito além do que seus amigos possam entender, e Smoke projeta sua vida num ponto mais alto que ele pode imaginar, independentemente se precisar contar com a ajuda de seus amigos para que seu objetivo seja alcançado. Por Big Smoke pertencer a Grove Street, ele fez amizades com os principais membros dessa gangue, que são CJ, Ryder, Old Log e Switch, que é o líder da Grove Street. Todos eles parecem se conhecer há um bom tempo, mas fato é que só um deles é mais próximo de Smoke que todos os outros, e que pensa de maneira muito semelhante. Esse seu amigo é Ryder. Pode-se notar essa semelhança de pensamento por uma conversa entre os dois no início do vídeo The Introduction, que é um vídeo de momentos que aconteceram antes dos eventos do jogo. The way I see it, man, I need to be in charge of my destiny, homie. This way you will be, homie. This is all about destiny. You know I got your back, right, homie? Cool. Now the way I see it is that we don't have a choice. Ain't nothing to feel bad about. You put a gun to a brother's head, brother's gonna do what he's told. No matter if he's a fool or a wise man. You don't want a bullet in the brain, but if you can make it work and make some Benjamins while you at it, then that's cool. It's gonna take more than a bullet in the head to stop me. I don't doubt that, homie. Por esses diálogos, percebemos que Big Smoke dá seu apoio a Ryder. Já sobre o assunto misterioso da conversa, ele diz que os dois não têm escolha, e não há por que se sentir mal por isso, e cita o crime de extorsão como um exemplo de que qualquer pessoa vai fazer o que for ordenado. Bom, ainda em trechos do The Introduction, Big Smoke irá aparecer com Switch dessa vez, e ao contrário de Ryder, Switch não concorda com Smoke e se mostra totalmente contrário às ideias dele sobre a Grove Street. Hey, fool, we losing the streets, man. Nah, we are standing by our principles, homie. But our principles are making us bitches, man. Everyday ballers get stronger, and you and I get weaker. You and I get poorer, man. Man, that shit'll blow over. Oh, it whatever, always man. does. This is the biggest money-making opportunity that guys like us will ever see. I got all the shit I need. Man, I thought we was in this for the hood. Not destroying the family, man. It's Grove Street, nigga. Essa foi uma discussão que mostrou muito bem a nós a diferença de como Smoke e Switch enxergam o funcionamento e a forma de lucrar da gangue.
Interessante que se juntarmos essa cutscene à da missão Limpando a Vizinhança, ou Cleaning the Hood, teremos uma conclusão ainda mais definitiva sobre o ponto de vista deles sobre a Grove Street Families. Hey, you gotta keep it real, man. Man, nobody give a shit about the hood. I do. All they do is sell yay and ruin the place. No crack ever made a gang tight. I don't know, man. What's crack? Man, all they care about is smoking and money. You can't knock a homie's hustle, sweet. Them marks ain't soldiers. They idiots trying to be businessmen. Yeah, but they down with us, man. All they down with is money. Man, they're slang to their own mama. They don't care about nothing. You're naive, my friend. We gotta keep our focus. Sweet discorda duramente da ideia de Smoke sobre o tráfico de drogas, nesse caso de cocaína, ser um meio de lucro para Grove Street. E essas discordâncias certamente colocaram um fim na tentativa de Big Smoke mudar os rumos da gangue na sua visão, e marcou o destino da Grove Street Families. Mais adiante, veremos como a gangue irá se sair com os princípios de Sweet. Agora, uma curiosidade bem discreta sobre Smoke diz muito mais a respeito dele durante esse início dos eventos em Los Santos. Trata-se de uma série de falas aleatórias dele que seriam usadas ao encontrarmos o personagem fora das missões. Vamos ouvir algumas dessas falas com bastante atenção. Nobody will stop me from doing good. I got a big heart. I got no patience for ignorant folk. I want to be a leader of men. Try to make people listen to my message. I need a message. Sometimes I'm worried about my legacy. Essas falas jogadas ao vento não têm tanta significância, mas seguindo o contexto de sua história, elas mostram a nós sua determinação em buscar certa independência e ser lembrado como uma figura importante mesmo depois da morte. Porém, uma dessas suas frases soa misteriosamente, quando ele diz não ter paciência com gente ignorante. A quem será que ele se refere quando diz isso? Bom, mas para que Big Smoke consiga o que quer, várias etapas vão ser necessárias antes para que o desenrolar de eventos que estão ligados aos seus desejos aconteça realmente. Fato é que o coração do personagem irá se distanciar pouco a pouco de sua gangue, e os eventos do próximo capítulo mostrarão a nós o quão próximo de pessoas do mal Big Smoke vai estar. O personagem Big Smoke demonstrou querer um rumo diferente para a gangue na missão Cleaning the Hood, e iremos perceber daqui a pouco um comportamento fora do normal dele e que vai ser desenhado melhor para nós após essa missão. Logo na missão seguinte, chamada de Drive-Thru, ele diz a Sweet que respeito deve ser conquistado, assim como dinheiro, e quando uma discussão entre eles pareceria ficar pior, ele quebra o clima dizendo estar com fome. Essa suposta necessidade de Smoke se alimentar acaba sendo o objetivo inicial da missão, comer um lanche no Clucking Bell. CJ deve levar seus amigos de carro até o estabelecimento, e depois de pegarem os lanches no local, o objetivo da missão passa a ser outro, quando Ryder avista um carro dos Kilo Tray Balas, que iria em direção ao bairro Genton, e agora eles precisam eliminar os inimigos. Durante o tiroteio, uma coisa que fica clara é que Big Smoke prefere comer o lanche que atirar nos inimigos, algo que é percebido e cobrado por seus amigos ao longo da missão. Ao concluírem a eliminação dos balas, CJ deixa Ryder e Sweet no bairro da Grove em Genton, e por último precisa levar Smoke à sua casa, que fica em outro bairro, em Idlewood. CJ questiona Smoke por ele não ter ajudado seus amigos, e questiona também por que ele se mudou da Grove, ao que ele se defende citando uma tal poesia que leu. E sobre ter se mudado, Smoke diz a CJ que conseguiu a casa graças à sua tia, que lhe deu muito dinheiro. Ainda que de fato ele mora um tanto longe de seus amigos, Smoke continua prestando ajuda à sua gangue, como no momento em que a Grove estava precisando de armas novas e CJ teve a ideia de ir até o velho Emmett conseguir armamentos. Big Smoke se agradou da ideia e foi com ele até o local para ver se encontravam o que gostariam. Apesar da boa intenção de CJ, pouco se conseguiu da ajuda do antigo membro da Sevilha. Em outra ocasião, Smoke também ajudou seus amigos em um grande tiroteio de infiltração
no território dos Rolling Heights Ballas, em Jefferson, e nas áreas inimigas dos Ballas ao entorno. Ainda que ele fale muito pouco durante essa missão, ele de fato ajudou seus amigos. Cronologicamente, essas são as ajudas de Smoke a Grove Street, algo que prova a nós que ter se mudado para longe da sua gangue não impediu que ele pudesse estar com seus amigos em algumas ocasiões. Mas algo que gera muita desconfiança sobre ele é que não só sua casa está longe da Grove Street, como ela está no coração de um território conhecidamente dos Front Yard Ballas, uma das gangues rivais dos Families. Nesse mesmo local e nessa mesma casa é onde CJ deve ir para ajudar seu amigo Big Smoke em missões de assuntos muito pessoais seus e que envolvem diferentes inimigos. São 4 missões que ele nos dá, mas 2 delas são muito importantes e mostram algo ainda mais revelador do personagem para nós. Começando pela missão chamada Running Dog, ou Covarde Fugitivo, a qual começa com uma cutscene exibindo os policiais Tenpenny e Pulaski saindo de sua casa imediatamente, ao que Smoke também sai de sua casa e xingando os homens da lei. Logo em seguida, ele pede ajuda de CJ, pois supostamente sua prima chegou do México e precisa ser pega em algum lugar. Chegando em East Los Santos, CJ percebe que não era nada do que Smoke disse. Ao invés de pegar sua prima, ele conversa com membros da gangue Los Santos Vagos sobre querer ervas, mas Smoke não consegue o que gostaria e acaba se irritando com eles. O desfecho dessa confusão deve ser feito pelo CJ, que precisa caçar esse último vago e eliminá-lo antes que seja tarde demais. Originalmente, a missão acaba assim que o vago fugitivo é eliminado. Porém, jogando em uma versão beta, essa missão continuaria após a morte dele, e existiria um diálogo em que CJ questionaria Smoke sobre a ida do policial Tenpenny à sua casa. Let's go home, I gotta eat, man. Okay, say Smoke, what's going on with you and Tenpenny? Who? Tenpenny. Man, I ain't never heard of him. I saw him leaving your apartment. Oh, is that his name? Yeah, you know it is. Man, it ain't nothing. He a buster. Likes to give people a hard time. You know that, Carl. But you know me. It takes more than a fool like him to bug me out. Hey, Carl. I'll see you later, all right? And look here. Don't let that Pentonberry or whatever his name is give you no bullshit. I'm trying, man. Well, try harder. Look at me, man. You're a great man, Carl. A great man. Isso é realmente muito intrigante, e chama a atenção de vocês para o fato de Smoke ter fingido se esquecer do nome de Tenpenny, um policial que já era tão conhecido pelas gangues e ainda mais na Grove Street. Tão intrigante quanto fingir se esquecer o nome de um policial tão conhecido em Los Santos seria confundir seu nome a Pentelberry, ou melhor dizendo, Pendleberry, um policial que foi morto por Jimmy Hernandez forçadamente a mando de Tenpenny e Pulaski em uma tentativa de se livrarem de investigações sobre corrupção. Mas se Big Smoke citou esse nome sem querer para seu amigo, será então que ele sabia de alguma história que envolvia a morte de Pendleberry? Isso é algo a se considerar de fato. Na próxima missão, chamada Wrong Side of the Tracks, ou do lado errado dos trilhos, mais uma vez, os policiais Tenpenny e Pulaski estavam em sua casa, mais especificamente na garagem de Big Smoke. Em seguida, eles estranhamente discutem com CJ sobre algum assunto não resolvido, e depois que vão embora, Smoke pergunta a seu amigo o que aconteceu, e CJ devolve a pergunta. E Smoke diz que está muito irritado com os policiais que estão sempre se metendo em seus assuntos. Big Smoke precisa de um novo favor e chama CJ para um passeio após ouvir algo que aparentemente vai colocar ele e CJ de volta no jogo. É uma conversa sem dúvidas muito estranha, mas CJ aceita isso numa boa. Chegando na estação Unity, Smoke diz que no local um acordo entre rifas e vagos deveria estar acontecendo, mas CJ diz achar estranho 2 gangues mexicanas rivais fazerem esse tipo de negócio, e o próprio Smoke assume que foi pego na mentira. Na estação, eles veem apenas membros dos vagos, que rapidamente fogem de lá pulando nos vagões do trem. Durante a perseguição, Smoke deve eliminar os 4 membros da gangue, atirando neles e derrubando um por um de cima do trem, enquanto ele e CJ estão de moto do lado errado dos trilhos. Após eliminar todos os 4 vagos, eles devem voltar para a casa de Smoke. No caminho, CJ fica com uma dúvida
e conversa com seu amigo sobre como as coisas ficaram tão ruins nos bairros e pergunta se foi por causa das drogas, ao que Smoke faz pouco caso da dúvida de CJ. Os dois voltam para a casa dele em Idlewood e a missão é concluída. Resumidamente, essa missão parece apenas como um objetivo pessoal de Smoke. Mas assim como a outra missão, essa também possui uma versão beta em que várias alterações foram feitas em 2 momentos dela. Começando por uma conversa de Smoke com CJ antes de chegarem na estação e quando Smoke elimina o último vago. Vamos acompanhar esses trechos. You know the parable of the wise sheep call? Nah, I don't think I do. Well, you should pay attention to what I'm gonna say. Okay. The wise sheep does what he says and only eats the greenest grass, while the foolish sheep gets eaten alive by humans. What are you talking about? I'm thinking of going into the ministry later in life, just testing some shit out. Whatever. Damn! That's what we wanted! Hey, I need to get this back to my crib. Well, if you're gonna make this thing personal, I ain't speaking on it no more. Why Tenpenny want that package? Who, Penny? Don't bullshit me, Smoke. Carl, man, there's something about you, man. Some kind of strange kind of aura, man. Smoke, when you gonna stop with this weird bullshit? The truth is, Carl, we've been lost while you've been gone, but now we saved again. What's in the package, Smoke? The problem is, too many of the chosen ones get killed before they time, man. If the afterlife means peace from your bullshit, I think I'm ready. What's in the damn package, Smoke? No more bullshit. I don't know, homie. I'm just trying to help these officers keep shit off the streets, man. I don't trust him. Sometimes trust ain't an option, homie. Duas coisas muito interessantes precisam ser explicadas desses diálogos removidos da missão, e elas estão obrigatoriamente relacionadas a Smoke e Crash. A primeira delas é sobre uma parábola estranha que Smoke faz, dizendo que uma ovelha sábia faz o que ele diz e somente come da grama mais verde, enquanto a ovelha tola é devorada viva por pagãos. A moral dessa parábola quer dizer que a obediência traz coisas boas, enquanto a desobediência traz coisas ruins. Por exemplo, a própria morte. Já quando CJ questiona Smoke sobre por que Tenpenny queria aquele pacote, Smoke finge novamente não se lembrar do nome dele e depois se explica dizendo que, entre aspas, a gente estava perdido quando você foi embora, mas agora estamos salvos de novo. E ele continua dizendo que o problema é que muitos dos escolhidos são mortos antes da hora. Bom, para entender sobre os escolhidos e sobre morrer antes da hora, é necessário voltar no tempo e ir ao momento em que os policiais do Crash param o CJ na hora exata em que ele iria descer do táxi no seu bairro. Na ocasião, eles pegaram o dinheiro do CJ como uma prova falsa e o incriminaram de um assassinato ao policial chamado Ralph Pendlebury, o qual foi morto por Hernandes a mando de seus colegas. A arma do crime também é usada para incriminar CJ, e essa morte foi usada para extorquir o jovem Johnson e usá-lo para fazer qualquer trabalho sujo que os policiais corruptos precisassem. Com esses fatos envolvendo o Crash, compreendemos que Big Smoke fala em Os Escolhidos, ou The Chosen Ones, querendo se referir a alguém que foi incriminado pelo Crash, pois é assim que os policiais da unidade comprovadamente costumam fazer, isto é, escolher certas pessoas que eles tiverem um interesse e extorquí-los de diferentes formas. E pelo menos 2 dos escolhidos nesse caso são CJ e certamente o próprio Big Smoke. Inclusive, ele mesmo deixa esse termo escapar durante uma sequência de tiros na missão de Emmett. Cap your ass! And your ass! You want some too? Ice cold, baby! I knew I was the chosen one! Oh, man. Check out Special Agent Big Smoke. Quando Big Smoke diz muitos dos escolhidos são mortos antes da hora, ele quer dizer que tanto ele como o CJ podem ser assassinados muito cedo, caso eles não obedeçam aos pedidos do Crash, o que indica a nós que Big Smoke realmente sabe do policial Pendlebury e como o CJ está obrigado a fazer o que Tenpenny e Pulaski ordenarem. Essas mensagens e parábolas enigmáticas que foram usadas por Big Smoke em diversas outras missões, além dessas citadas até agora, podem ser interpretadas como conselhos de vida a CJ.
Ao mesmo tempo que podemos interpretar isso como se Big Smoke estivesse falando dele mesmo de maneira abstrata, como se suas mensagens fossem avisos sobre as escolhas que ele mesmo tomou. De qualquer maneira, CJ em nenhum momento entende essas mensagens e considera que Big Smoke fala besteiras e coisas sem sentido. Apesar de sua ingenuidade, nesse trecho secreto da missão citada, CJ insiste em saber o que tinha naquele pacote que eles pegaram, e Smoke diz que só está ajudando os policiais a limparem as ruas. Sendo verdade ou não, e CJ acreditando ou não em Big Smoke, podemos afirmar com certeza que Smoke é o escolhido da unidade Crash e está seguindo muito bem suas ordens. Para sabermos o que ele vai ganhar por sua lealdade a esses policiais claramente corruptos, vamos ter que nos atentar a outros eventos muito importantes no cenário das gangues e que envolvem diretamente a Grove Street, pois o retorno de CJ à cidade trouxe confiança e esperança à sua gangue e principalmente a seu irmão Switch novamente, fazendo com que ela ganhasse territórios e enfraquecesse seus inimigos. Porém, Switch jamais imaginou que estivesse fazendo a vontade de seus verdadeiros inimigos, e que um deles estava dentro de sua própria gangue. O cenário das gangues de Los Santos no período de 1992 era um caos completo. Havia uma intensa disputa de poder acontecendo entre elas. Muitas drogas estavam circulando em muitos bairros da periferia e estavam tomando conta das ruas. Desde muito tempo, essa era a forma mais comum de gangues ganharem dinheiro. Porém, com o boom da cocaína, vinda principalmente de alguns países da América do Sul e América Central, o crack foi a forma mais fácil, lucrativa e rápida que as gangues encontravam para tocar seus negócios e ganhar milhares de dólares nas vendas. Mulheres, casas, veículos e armas eram os objetivos mais comuns dos gangsters afro-americanos e hispânicos. Liderada por Sweet Johnson, a Grove Street Families estava muito isolada de outras gangues, não só no sentido por serem rivais de balas e vagos, mas por Sweet não concordar com a venda de coca como meio de lucro. Basicamente, sua gangue sobrevivia de roubos de armas e certamente de bens e armamentos dos próprios inimigos. Mas uma das peças centrais dessa história toda e que nós devemos nos atentar é a unidade Crash, que estava no meio de todo esse caos, com sua função original de cuidar de problemas relacionados às comunidades, bairros, etc., na teoria, agindo para manter a paz nesses locais. Porém, eles irão agir de outra maneira, equilibrando o poder das gangues, favorecendo algumas e prejudicando outras. Em certa missão, o próprio Tenpenny explica a CJ essa situação. I like having all you bastards doing my job for me, blowing each other's guts all over the side. Dumb bastards. Now, if it's brought to my attention that one tribe gets an unfair advantage over another, that truly troubles me, Carl. Naturalmente, a gangue na pior situação é a que receberia mais ajuda e teria menos problemas com a unidade. Justamente essa gangue foi a Grove Street Families, a qual naquele período já estava completamente enfraquecida e sem a união de seus antigos aliados, Seville Boulevard e Temple Drive. Se observarmos partindo da missão Catalyst, os policiais do Crash fazem uma visita surpresa na casa de Ryder. Tenpenny diz aos dois que um carregamento estava prestes a passar por Los Santos e que deveria ser interceptado. Quando eles chegam no local, presenciam uma troca de tiros entre Grove e vagos, e logo em seguida aparecem balas que se juntam naquele confronto. Com a vitória da Grove Street, eles conseguem acumular caixas de munição que estavam no trem e voltar para seu bairro com o carregamento, tendo assim causado baixas nas gangues dos balas e vagos. Crash aparece novamente, desta vez na missão Burning Desire, na qual os policiais pedem para CJ se livrar de um traficante dos vagos que supostamente não gosta de Tenpenny. CJ vai até East Los Santos para eliminar o traficante, juntamente com vários outros membros daquele território inimigo. Mas o enfraquecimento dos vagos não acaba aí, pois em duas missões do Smoke já citadas, os vagos acabam sendo os prejudicados em negócios que ligavam ao tráfico de drogas, e as mãos do Crash também estavam por trás de suas ações, já que no início de ambas as missões eles são vistos na casa de Big Smoke.
A máfia russa também aparece nesse cenário caótico das gangues de Los Santos. A primeira vez acontece na missão dada por Big Smoke, em que CJ e ele precisam se vingar dos russos por um deles ter supostamente executado sua prima. Os dois vão até um edifício no centro da cidade para confrontá-los. Muitos russos fortemente armados são encontrados e eliminados naquele local. Por fim, em um momento de perseguição, uma frota da máfia russa é colocada para eliminar os dois a todo custo. Porém, eles não conseguem êxito e os dois amigos conseguem ficar vivos. A segunda ocasião que eles aparecem é em uma missão do Crash, na qual CJ tem o objetivo imposto por Tenpenny de interromper uma reunião entre máfia russa e balas, que fechariam um acordo de armas. Essa reunião estava acontecendo na região de Ocean Docks. Mafiosos russos com uniformes de mecânicos e balas são eliminados por CJ, e como objetivo final da missão, um russo chamado André deve ser eliminado também. Percebe-se que nesta missão, não só russos, mas os balas tiveram perdas significativas. Mas a gangue dos balas continuou a ser prejudicada por Tenpenny em missões de Switch. Isso aconteceu em duas que estão necessariamente ligadas. Em certo momento, Switch fala com CJ por telefone sobre um cara que estava vendendo drogas para os membros da Grove e que se escondeu em Glen Park com seus novos amigos balas. Então CJ tem a tarefa de dominar aquele território inimigo dito por Switch para que o traidor finalmente saia do esconderijo. Curiosamente, o sujeito aparece dizendo que Tenpenny fez uma armação para ele. CJ executa esse inimigo e a missão Doberman é concluída. Crash novamente se envolve na Grove Street, pois na missão seguinte, Tenpenny informou a Switch que um bala executado por CJ e Smoke, chamado de Little Weasel, será enterrado em Los Santos, e todos os gangsters dos balas vão estar lá no seu enterro. Essa missão é o momento perfeito para Grove Street, pois eles irão enfraquecer ainda mais o poder dos balas em Los Santos, com as mortes de Kane, o líder dos Frontier Balas, e demais gangsters inimigos da Grove. Percebem, pessoal, como as outras gangues foram atacadas e prejudicadas nas missões de Crash e Big Smoke, enquanto a Grove Street, além de não ter sido atacada, ela foi até mesmo ajudada por Tenpenny na missão Los Sepulcros. A gangue de fato estava muito mais forte que antes, e não foi à toa, mas a partir da missão seguinte, chamada de Reuniting the Families, a situação da gangue começará a mudar drasticamente. Pois o que era para ser uma reunião dos Families para se juntar a Grove Street, virou um confronto com a polícia da SWAT, que chegou de surpresa em um motel no qual eles estavam se reunindo, o que resultou na morte de vários gangsters importantes das famílias, e possivelmente não só eles, mas também os líderes de Seville Boulevard e Temple Drive. Switch foi o único dos líderes que ficou vivo nesse confronto e teve a sorte de CJ enfrentar os policiais para socorrê-lo na ocasião. Mas o objetivo de fortalecer a sua gangue não aconteceu. O ápice de todos esses eventos acontece de fato na missão seguinte, chamada de Sabre Verde, pois dois eventos drásticos vão acontecer no mesmo dia em que Switch, juntamente com vários outros membros da Grove Street, planejariam confrontar membros dos balas, em mais um episódio da Guerra de Gangues em Los Santos, e CJ, é claro, iria se encontrar com seu irmão no local combinado. Porém, ao sair da casa de seu irmão, César liga para CJ com urgência, avisando a ele sobre uma movimentação suspeita e que ele precisa ir até lá rapidamente. Chegando em um local escondido, ele entra no carro em que César estava e espera pela movimentação estranha de alguns balas saindo de uma garagem. Mas logo em seguida, ele vai ver com seus próprios olhos os seus amigos Ryder e Big Smoke, acompanhados de Tenpenny e com o policial Pulaski dirigindo o carro usado pelos assassinos de sua mãe. Diversas coisas passaram pela sua cabeça, mas o fato de seu amigo Big Smoke estar envolvido com os balas, com o Crash e com a morte de sua mãe foi o que mais o surpreendeu. Com essa traição comprovada de Smoke, CJ se dá conta que seu irmão pode estar numa armadilha para ser assassinado. Chegando no local do confronto, ele encontra-se gravemente ferido, e CJ o socorre em mais essa ocasião. O desfecho desse ocorrido é o seguinte:
membros sobreviventes da Grove e dos Balas param o confronto e saem fugindo. Sweet e CJ são rendidos por policiais que chegam no local. Em seguida, enquanto Sweet é levado para o hospital da prisão, CJ é levado para Angel Pine pelos policiais do Crash para que ele faça mais trabalhos para eles. Big Smoke, Ryder, alguns Balas e Crash estavam fechados em uma espécie de esquema. E agora, com a prisão de Sweet, e como muitos gangsters e líderes dos Balas da Grove Street, Seville Boulevard, Temple Drive e vários Los Aztecas morreram nos confrontos, os negócios ficaram muito viáveis para um plano de poder que seria depositado em Big Smoke. Mas afinal, que plano tão importante seria esse? Que somente com todas essas mortes e prisões é que Big Smoke conseguiria alcançar seus objetivos. Ser um líder de si mesmo. Esse é o desejo de Big Smoke. Ele não é mais liderado por Sweet e não pertence mais a Grove Street. Tem uma mentalidade explicitamente favorável ao tráfico de drogas. Está envolvido em um esquema de Tenpenny que inclui Balas e seu amigo Ryder. No capítulo anterior, vimos que todas as ameaças para esse esquema tinham sido eliminadas. Ou seja, esse era o momento perfeito para o esquema ter sua continuidade e Big Smoke conquistar facilmente o papel de liderança nas ruas de Los Santos, especialmente com o tráfico de drogas na cidade. Esse era o objetivo principal do esquema e isso estava pronto para se iniciar. Big Smoke, como todo e qualquer líder, terá alguns amigos e pessoas de confiança a seu dispor para fazer os trabalhos. Ele irá contar com a ajuda de seu amigo e braço direito Ryder, que vai exercer a função de ir aos encontros para fechar negócios com pessoas e grupos interessados nas propostas de Big Smoke. Um desses interessados mais conhecidos é o Local Syndicate. O Local Syndicate é uma organização de San Fierro formada pelo misterioso Mike Torino, líder e responsável por cuidar da importação da cocaína de países como o Panamá. Jay-Z, cafetão, dono da Cúpula do Prazer e responsável em cuidar dos acordos da organização. E T-Bonnie Mendes, líder da gangue San Fierro Rifa, que cuida da segurança que envolve todos os setores da organização. Suas operações acontecem na cidade de San Fierro, onde eles possuem uma fábrica de crack ativa, especificamente no distrito de Doherty. As informações das negociações deles com Big Smoke aparecem pela primeira vez no trecho do vídeo The Introduction. Durante uma conversa de Mike Torino com T-Bonnie Mendes, que se passa alguns dias ou semanas antes do início do jogo, o líder da organização menciona um grande comprador que estava interessado em compras mensais de até $100 mil. O curioso disso tudo é que, por mais que houvesse um interesse entre eles, podemos dizer que foi graças às ações de Crash com Big Smoke citadas no capítulo anterior que esse acordo com o Local Syndicate pôde ser finalmente fechado entre eles. Bom, mas enquanto essas negociações aconteciam, CJ ainda estava em Angel Pine desde a missão Sabre Verde, fazendo trabalhos para o Crash. CJ conheceu um senhor hippie chamado Truth em uma missão que Tenpenny deu a eles, e pelas necessidades do policial, CJ precisou roubar uma ceifadeira e entregar para esse senhor iniciar uma plantação enorme de maconha. Ao concluir essa missão, CJ recebe uma chamada urgente de César. Ele atualiza informações recentes falando que os vários Los Aztecas acabaram e que ele está sob perigo em Los Santos. Seus gangsters e amigos estão mortos ou escondidos. Então CJ pede com urgência para ele e Kendall irem a Angel Pine e alugarem um trailer na região para que CJ possa encontrá-los lá. Após essa ligação, a missão Rei em Exílio é desbloqueada e CJ se reencontra com sua irmã Kendall e com seu cunhado e líder dos Aztecas, César. Durante uma conversa muito importante, os dois demonstram estar muito mais bem informados que CJ do que está acontecendo na cidade de Los Santos e abrem os olhos dele sobre o que Big Smoke está fazendo. Hey, relax, man. It's gonna get handled when it's time. We already know who the fucking bad guys are, man. Your stinking Grove Street brother Smoke and those Chota pigs, Tenpenny and Pulaski. Smoke, he's a pusher, man. No, not Smoke. He might mess with Crash, but he don't mess with no Ye. Come on, CJ. How you think he got that new house, huh?
Just let that grow for life bullshit go and take a look around you. Word on the street is twice a week. Smoke sends a car to San Fierro and the trunk comes back full of white. Shit! I gotta keep my eye on the highway to San Fierro. Maybe I'll see something. Just lay low and I'll be back. A partir desse ponto, o protagonista descobre as intenções de seu antigo amigo Smoke e começa a se preocupar com a situação do tráfico para Los Santos. Segundo informações dadas ao CJ e que foram atualizadas por Cesar, que esteve investigando a movimentação realizada dessa rede de tráfico, o envio do pagamento de Big Smoke para a organização acontece sempre nas segundas e sextas, e os entregadores do dinheiro, que por sinal são membros da Grove Street, têm como local de partida o bairro de Ganton, com direção à rodovia ao sul de San Andreas, passando por Angel Pine até chegarem na cidade de San Fierro, onde eles deixam o dinheiro no Pier 69. Já o envio das drogas pelo Local Syndicate para Big Smoke acontece sempre nas quartas e sábados, partindo de dois lugares mais bem definidos, sendo eles Shady Creeks, que fica em Whetstone, ou em uma estrada na região de Red County, entre Blueberry e Gillimore. Ambos os entregadores seguem suas rotas em direção aos bairros de Los Santos. Esse é o cenário geral que envolve o funcionamento do tráfico de San Fierro a Los Santos, o qual ficou em funcionamento durante tempo suficiente para que Big Smoke conseguisse expandir seus negócios na cidade e adquirir ainda mais ajudantes em seu esquema de poder. Confortável com sua situação e buscando expandir sua atuação em outros negócios, Big Smoke abriu um novo orfanato em Los Santos, e tal feito foi noticiado por Liane Farjay na rádio WCTR. And more positive news came from street good guy Big Smoke, who today unveiled his new orphanage in a ceremony in Los Santos. Yes! Thank you, thank you. I'd just like to say this is a great day for the impoverished and disadvantaged of Los Santos. And it's a real honor that I am as generous as I am. I remember when I was a little boy, my dear mother would ask me what I wanted to be when I grew up. And I said, Mom, I want to be a savior. It's a great opportunity. The Big Smoke Orphanage teaches kids important skills. I was an orphan. I struggled. I saw friends make mistakes and get pulled from the path of righteousness. But now, thanks to the generosity of a great man like me, kids is gonna be saved. Big Smoke, baby! Remember the name. Mas nem tudo eram notícias boas para Big Smoke, pois certos eventos aconteceram na cidade de San Fierro após o envio de muitos carregamentos de coca para ele. E como CJ, Cesar e a tríade chinesa de Woozie estavam de olho na movimentação do Local Syndicate, um momento perfeito chegou para eles, e foi através de CJ que a organização sofreu perdas de seus membros mais importantes e foi encerrada. O ato que marcou o fim da conexão San Fierro-Los Santos foi a destruição da fábrica de crack da cidade. Esse evento foi tão relevante que foi noticiado pela rádio WCTR. Mas isso não é tudo, pois na mesma edição, Big Smoke apareceu na rádio novamente em mais uma tentativa de se autopromover como bom cidadão à audiência do programa. Also, police are celebrating the removal of a major crack cocaine ring by undercover police that has virtually stopped the flow of drugs into Los Santos. This is well-known philanthropist Big Smoke, and you're listening to WCTR. Make a difference to your community. Keep our cities drug-free. Look, I'm doing my bit. How are you helping? Big Smoke tenta novamente passar uma imagem de cidadão correto à audiência, mas isso é algo que ele está longe de ser, e certamente ele não abandonaria o tráfico que era tão lucrativo para seus negócios, mesmo que a rede de San Fierro-Los Santos tenha acabado. Big Smoke teve a ideia e conseguiu continuar os negócios com uma fabricação própria de crack em um edifício velho na área entre East Los Santos e Los Flores. Chamado de Palácio do Crack, o local conta com 4 andares muito complexos e específicos. O primeiro andar conta com uma área de segurança fortemente protegida por diferentes gangues, como balas e vagos, armados até os dentes e usando colete à prova de balas, preparados para impedir quem se aproximar do local sem avisar. O segundo andar do Palácio de Smoke é um espaço reservado para o laboratório de drogas,
protegida pelo Sanfierro Rifa. Gangue essa que tudo indica está lá para cuidar principalmente dos negócios de Big Smoke nesse andar, assegurando-se assim que nada aconteça de errado em seu laboratório. Lá mesmo, encontram-se grandes geradores industriais específicos para o fornecimento de energia própria, mesas de trabalho e funcionários que cuidam de toda a fabricação, separação e vistoria. Já no terceiro andar, chamado de Saguão dos Balas, existem ainda mais seguranças e, curiosamente, membros da máfia russa que estão postos entre Balas e Los Santos Vagos, deixando as diferenças de lado com a finalidade de proporcionar a segurança de Big Smoke e que são certamente os grandes fornecedores das armas usadas pelos gangsters em todos os andares do prédio. Com uma estátua própria de Big Smoke e com 2 salas com um espaço unicamente para dançarinas, esse andar é o mais próximo da suíte de cobertura de Smoke. Sua suíte fica no 4º e último andar em uma área isolada. No local, ele conta com alguns seguranças de diferentes gangues. Big Smoke possui dezenas de TVs, um videogame, uma cama elástica azul e uma cama de casal imensa. Um local perfeito para o entretenimento, o descanso e a diversão do chefe do tráfico de Los Santos. Big Smoke estava fazendo o que achava de melhor para ele e estava muito distante de seu passado como gangster da Grove Street. Naquele momento de sua vida, ele já havia lucrado centenas de milhares de dólares, à custa de clientes dependentes do seu produto, que era intensamente vendido nas ruas de Los Santos. Nesta etapa da história, alguns de seus amigos jamais voltariam para Grove Street, e outros estavam muito longe dela ainda. Seu amigo Ryder, que estava cuidando das negociações com o Local Syndicate, tinha sido morto por CJ após uma perseguição violenta no Mar de Sanfierro. Sweet continuava preso e estava agora em uma prisão estadual, com 2 maníacos ao seu lado, loucos para tirar sua vida. E CJ acabara de virar sócio do Casino for Dragons de seu amigo Uzi e conseguiu se livrar das obrigações que ele vinha fazendo para os policiais do Crash após a fuga do policial Tenpenny e com as mortes de Jimmy Hernandez e Ed Pulaski no deserto de Las Venturas. Sabendo de todo esse contexto, o que vai acontecer com Big Smoke e com o tráfico de drogas em Los Santos quando CJ resolver voltar à cidade? Pois a unidade Crash estava praticamente dizimada depois dos últimos acontecimentos em Las Venturas, e Smoke, por sua vez, estava controlando a fabricação de drogas no mesmo prédio de seu esconderijo. Mas será que alguém conseguiria encontrar o local em que ele estava escondido e então passar por todos os 3 andares, confrontando os seguranças fortemente armados de seu palácio e chegar em sua suíte? Isso é o que veremos. As ruas da cidade de Los Santos estavam tomadas de aliados de Smoke e inimigos de CJ, isto é, de Balas e de Vagos, os quais foram beneficiados pelo plano centrado no tráfico de Big Smoke, que por consequência contava com a queda da Grove Street Families, Temple, Seville e vários Los Aztecas, gangues que não aceitavam o tráfico de crack. A cidade de Los Santos se tornou um território totalmente perigoso para CJ, para seus familiares e para seus amigos desde então. Mas com o fim do Local Syndicate e com as graves perdas que a unidade Crash teve durante a missão High Noon, o protagonista foi vislumbrando cada vez mais uma situação que o permitisse retornar a Los Santos em segurança. Ele estava indo muito bem até aquele ponto, ainda que estivesse longe de sua casa. Em certa ocasião, CJ soube de um rapper que estava ameaçando pular de um cassino após perder tudo o que lhe restava em jogos. Mas CJ sentiu a obrigação de salvá-lo daquela situação perigosa. E após levá-lo para um centro de reabilitação, o rapper fez uma proposta de tornar CJ o seu empresário assim que ele estivesse recuperado. Certo tempo se passou e ele retornou saudável de lá e motivado outra vez. Mas o que ele mais gostaria naquele momento era de poder voltar para sua casa em Los Santos. CJ achou isso realmente muito interessante e gostou da ideia de voltar a Los Santos para se estabelecer na mansão do rapper Mad Dog em segurança durante o tempo que Sweet estivesse preso. Mas, ao se explicar para CJ, Mad Dog assumiu ter entregado sua mansão multimilionária a um conhecido traficante de drogas chamado de Big Papa. CJ ficou indignado ao saber disso,
e tomou a atitude de organizar um ataque juntamente com a tríade chinesa de seu amigo Woozie ao local, para recuperar a tão famosa mansão do poder de Big Poppa e de seus aliados vagos. Com essa conquista, CJ teve ao menos um local seguro em Los Santos para se estabelecer, algo que foi extremamente importante a ele. Certo tempo se passou e CJ recebeu a visita do misterioso agente Torino em pessoa, para dar a ele mais uma última missão: buscar seu irmão Sweet na delegacia naquele mesmo dia. Algo que foi possibilitado pelo próprio Torino, que detinha um poder de influência tão grande que CJ jamais conseguiria imaginar suas conexões. CJ vai até a delegacia então e finalmente reencontra seu irmão, que certamente ficou muito feliz em vê-lo novamente. Mas como sua felicidade estava toda e somente em sua gangue e em seu bairro, Sweet se irrita com seu irmão, que estava preocupado em lhe mostrar o que tinha conquistado durante o período que ficou distante de Los Santos. A vontade mesmo de Sweet era ver como as coisas estavam em seu bairro. Bom, é a partir deste momento que a realidade será mostrada a eles assim que chegarem no bairro. Ganton é um belo resumo da situação deplorável que Los Santos ficou durante o período de domínio de Big Smoke no tráfico de drogas. Nesse local, os exemplos que o vício de crack causou são vários. CJ e Sweet, assim que chegam lá, veem um sujeito da Grove tentar vender um liquidificador roubado para alimentar seu próprio vício. Membros da gangue encontram-se jogados pelo chão, enfraquecidos pelos efeitos da droga. Vários traficantes são avistados em diferentes pontos do bairro, vendendo tanto para moradores de lá quanto para os membros da gangue. Com toda essa situação em Ganton, o objetivo dos irmãos Johnson é eliminar todos os traficantes espalhados naquela área e recuperar seu bairro do forte domínio dos balas. CJ e Sweet derrubam vários inimigos durante aquele conflito, e após vencerem 3 ondas da Gangue Roxa, eles tomam novamente o território. Mas a situação permanece tão complicada nos bairros de Los Santos, e principalmente para Grove, que Sweet é um dos que quase se torna vítima do maldito crack. Na missão Beat Down on Beat Up, Sweet cai na tentação quando aceita a proposta de uma jovem que segurava um cachimbo, mas que foi impedido por CJ de cometer aquela besteira. Os irmãos descobrem por ela que Beat Up está por trás dessas drogas que entram na Grove Street. Na busca pelo causador disso, eles vão em sua antiga casa. Chegando lá, eles não o encontram, mas um membro da Grove que tentou vender drogas para Sweet sabe onde Beat Up está e diz que ele mora em Glen Park, território dos Kilo Tray Balas. Os irmãos Johnson vão até o local indicado pelo jovem e precisam dominar aquele território para ter acesso à casa de Beat Up. Com mais essa área conquistada, CJ e Sweet eliminam os guardas da casa onde ele está morando e vão pessoalmente conversar com Beat Up. Say something! Hey, nah, I ain't had no choice. I was threatened. Shit came from the boss, homie. Pop this motherfucker, man. I'm tired of hearing this bullshit. Nah, man, I'm sorry, dog. Huh? Smoke's fucking crazy. He paranoid. Just sit in the house thinking other fools want his business. Where's Smoke? I can't tell you Then that. I'll snatch your fucking tongue out! I ain't saying nothing, homie, because I don't know. Only his lieutenants know where he at. A partir desse momento, eles descobriram o nome do responsável pelo tráfico de drogas que tanto estava prejudicando sua gangue. Era um problema enorme que estava diante deles, tanto que o tráfico ultrapassava muito os limites de vielas e bairros do território de Ganton, e eles precisam agir de alguma maneira para reverter aquela situação. A ação mais efetiva para isso seria reconquistando territórios e dominando áreas que estavam ocupadas pelos inimigos balas, por exemplo, no território de Idlewood. Em certa ocasião, CJ ajudou seu cunhado César a recuperar os territórios dos Variolos Aztecas, que tinham sido tomados totalmente pelos Northside Vagos após a missão Sabre Verde. Com perdas inimigas significativas, os Variolos Aztecas recuperaram seus territórios originais finalmente e já estavam mais tranquilos. Mas Sweet não se tranquilizou com os domínios desses territórios apenas, muito mais precisava ser feito. CJ e o próprio Sweet tinham contas a acertar com Big Smoke por sua traição ao se envolver com as piores pessoas possíveis e por ser o responsável por liderar o tráfico que ainda estava prejudicando muito a vida deles e de sua gangue. Se lembrarmos bem como estava o cenário das gangues, a Grove Street, Seville Boulevard, Temple Drive e Variolos Aztecas
tiveram seus territórios totalmente suprimidos e dominados por seus inimigos após a missão Sabre Verde. E ainda que alguns territórios originais tenham sido recuperados agora com o retorno dos líderes sobreviventes, muito tinha que ser feito ainda para encontrar Big Smoke, pois esse é o objetivo principal dos irmãos Johnson nessa etapa. E Switch vai ligar para CJ para dizer qual é seu plano para encontrar Smoke. What up, bruh? CJ, I've been thinking. The city's big, but it ain't that big. Some fools know where Smoke's hiding. But as long as the Grove Street families don't rule the streets, his money's gonna mean more than our rep. What you got in mind? We gotta hit those bonds and volumes with everything. Hit every neighborhood they got. If that's the only way, I'm down for that. I'ma see what I can find out in the streets. Much love, bruh. Big love, bro. Essa é uma tarefa complicada que CJ precisa fazer, mas é o necessário para os irmãos encontrarem o esconderijo de Big Smoke. Com 2 territórios conquistados previamente em Ganton, outros 2 em Idlewood e mais um em Glen Park, CJ sozinho precisa conquistar mais 14 territórios no total. Então ele deve dominar mais 3 territórios em Idlewood, 2 dos vagos em East Beach, 1 em Playa del Seville, 1 território em Willowfield, mais 1 território em Glen Park, 1 território em Vinewood e finalmente 4 territórios no bairro de Temple. Com isso, 35% dos territórios serão tomados, e Switch finalmente irá ligar para CJ com atualizações sobre Big Smoke. Banging and more banging. Carl is sweet. Hey, what's up? You find Smoke? After we dumped on those ballers, the Vargos started to speak. We got him now. He's hiding in Los Flores or East Los Santos. Time to saddle up, CJ. All right, I'll get you and then we'll roll over there. Big Smoke teve finalmente sua localização revelada nas ruas, e na última missão do jogo, chamada de The End of the Line, literalmente significando fim da linha, os irmãos Johnson vão atrás dele para se vingarem pela traição à sua família e à sua gangue nos eventos de Los Santos. A caminho do esconderijo de Big Smoke, os dois confessam estarem nervosos com um conflito que está prestes a acontecer, pois certamente alguém irá morrer. Antes de sair do carro, CJ conversa com seu irmão, dizendo que irá para o conflito sozinho. Pelo que dá a entender, CJ precisa se redimir de coisas que ele admitiu ser o culpado, como pelas mortes de seu irmão Brian e de sua mãe Beverly. Ele se despede de seu irmão Switch e encara tudo sozinho para entrar no palácio de Smoke, que está fortemente protegido. Utilizando um tanque da SWAT roubado de um confronto próximo que ocorria, CJ consegue acessar a entrada do palácio, passando assim facilmente pelos primeiros inimigos do local, atropelando quem estivesse em seu caminho. Com essa primeira etapa concluída, CJ entra no Palácio do Crack de Smoke, e como explicado anteriormente, existem no total 3 andares cheios de inimigos das gangues dos Balas, dos Vagos, dos Sanfierro Rifa, fabricantes de crack e inclusive membros da máfia russa, os quais são mais resistentes e habilidosos que inimigos normais. Suas armas são poderosas e bem avançadas, como pode-se perceber. Todo o cuidado é pouco para CJ, que precisa avançar pelos inimigos com muita cautela. Se tudo ocorrer bem, ele vai conseguir limpar seu caminho e chegará no último andar, onde está a suíte de Smoke. Lá, ele encontrará seu antigo amigo. Hey, Smoke! Hey, CJ, I was wondering when you would show up. How'd you know it was me? Knew it was my old dog, CJ. Knew you was coming and I don't give a shit. I'm here to take care of your fat ass. Then I'ma take care of your friends in the police department. Where they at? Man, fuck this shit. Man, that's some good shit. Man, you and Tenpenny. And fuck Tenpenny, and fuck his Polish lapdog, and fuck the police, man. Oh, that's old shit. Look at you, you got the whole world. I ain't got no regrets, man. Smoke, you had... I made it, CJ. I'm a success. I can't be touched. I don't give a fuck. Fuck the whole world. What happened to you, man? Man, what the fuck do you care? I guess we better do this shit then. O confronto tão esperado com o Smoke está acontecendo finalmente.
Ele e CJ continuam discutindo enquanto trocam tiros. Smoke está usando colete à prova de balas e conta com membros de gangue para sua proteção. O combate se prolonga durante um bom tempo, com todas as vantagens em favor de Big Smoke. Mas quando CJ consegue acertar muitos tiros nele, as luzes são apagadas e o conflito se escurece. Para melhor orientação no escuro, CJ procura algum item e acha um óculos de visão térmica para dar fim no longo conflito entre eles. Como percebemos, já era muito tarde para um dos dois desistirem, e nada poderia mudar os rumos disso, e no final, Big Smoke não consegue aguentar os ferimentos e é finalmente derrotado. Hey, Smoke, what made you flip out like that, man? Was it the drugs or what? I got caught up in the money, the power. I don't give a shit. Oh, fuck, man. Why you just didn't quit, man? We was like family, homie. I had no choice. I had to do it. I just see the opportunity. Oh, when I'm gone, everyone gonna remember my name. Big Smoke. Oh. Damn, man. What a waste. Essa cena coloca um ponto final na história de Big Smoke, que foi alguém que viu a oportunidade de dinheiro e poder que o plano de Crash daria a ele. E pelo seu desejo de deixar um legado, ou seja, de que após a morte todos lembrem de seu nome e de quem ele foi, Smoke tomou esse plano como seu destino de vida, independentemente de como fosse o seu fim. Após sabermos de toda a sua história, podemos afirmar que Big Smoke foi de fato um vilão. Mas ele não era o único, e alguns personagens centrais de sua história não devem ser esquecidos, pois a influência deles foi determinante nos acontecimentos que proporcionaram todos esses eventos negativos em Los Santos. Tenpenny, que esteve diretamente ligado a Smoke, era quem proporcionou mudanças no cenário das gangues, em prol do esquema de tráfico em Los Santos, e obtinha informações sobre os bairros mais do que ninguém. Torino era quem comandava o Local Syndicate e tinha contatos de fornecedores de coca na América Central. E por ser um agente secreto do governo infiltrado no tráfico, ninguém de San Fierro sabia dele, mas ele sabia de segredos que ninguém poderia imaginar, nem mesmo Tenpenny ou o próprio protagonista CJ. Toda história precisa de um herói e um vilão. Então a pergunta é: quem realmente é o maior vilão dessa história toda? E mais um vídeo vai ficando por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado realmente do conteúdo trazido hoje sobre um dos maiores antagonistas da série GTA. Graças aos tantos pedidos de vocês para eu continuar com esse formato, é que esse vídeo foi possível de ser feito. Eu pensei em trazê-lo enquanto eu estava criando o roteiro para o vídeo do Crash, já que suas histórias estão bem relacionadas e, naturalmente, um vídeo ajuda a reforçar as informações do outro. Mas não é só isso. Os vídeos têm muita relação com o conteúdo que eu trouxe sobre o personagem Torino. Então, se você gostou do vídeo de hoje, acompanhe os outros 2 vídeos que estão aqui no canal. Compartilhe esse vídeo para seus amigos e conhecidos, deixe o like para fortalecer e, se vocês quiserem me apoiar, tornem-se membros aqui do YouTube. Assim como estão fazendo há muito tempo os membros Fiscal de Like, Tatus Immortal, Catum Prods, Gabriel Florencio, Anderson Antozzi, Daniel Calado, Waffen, Basker, BB Games, Vinícius Shepp, Zero Pá, Vic Pires, Rian73, Hudson Silva, Leleumas, Play The Game, Kens e Fast Control. Muito obrigado de coração, galera. Agradeço também o apoio e as mensagens de todos vocês nos últimos dias e meses na comunidade do YouTube. Fico muito feliz com a presença de vocês ao longo desses quase 3 anos de canal. Nós nos veremos no próximo vídeo. Até mais!